Aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo jóia? Nós vamos aguardar mais um tempinho até que todo mundo acesse, se ajeite, que Deus te abençoe. E vai ser um tempo precioso que nós vamos ter nos próximos minutos na presença de Deus, testemunho do Deus vivo, pelo Espírito do Deus vivo. Assim, a gente está sentindo no coração que vai ser, Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, através da sua palavra com poder, uma palavra rema, uma palavra revelada para chegar ao teu coração. Coisas tremendas. Deus é muito bom, Deus continua sendo bom e nós somos escolhidos para revelar a bondade de Deus. Você também foi escolhida para revelar a bondade de Deus. Você fique à vontade, sinta-se abençoado, abençoada nessa noite. E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo jóia? É um prazer estar aqui novamente para trazer, nós vamos fazer nosso culto de domingo hoje, através dessa live que você pode acompanhar pelo Instagram, você no YouTube também, vai ser muito abençoado, que você possa ser tocado pelo poder e pelo amor de Jesus nessa noite. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Pai, nós te pedimos que cada um que está acompanhando, que vai ver através desse vídeo, que seja tocado e abençoado teu coração, renovado, Senhor, para acompanhar a tua palavra, para receber do teu amor, Senhor. Nós oramos que a tua palavra tenha livre curso nessa noite, no bendito nome de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio é aquele que é a palavra, o verbo, o logos de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe existiria, porque ele é a própria palavra, e Deus usou a palavra para fazer as coisas, né? Todas as coisas, tudo que foi criado. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, o verbo, o logos, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, e preste atenção nisso, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. E o versículo 14, aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne, isso é Jesus, né? Tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós temos a clareza que Jesus saiu de Deus, era Deus, a própria palavra de Deus veio e pelo Espírito Santo fecundou o ventre de uma mulher chamada Maria, e Maria concebeu e deu à luz a um homem que foi chamado Jesus. E que por obediência e por ter cumprido todos os requisitos que Deus estabeleceu e por nunca ter pecado, e por ter, a Bíblia diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Filipenses capítulo 2. E ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, que é exatamente o pecado original, foi a desobediência. Jesus foi obediente. A sugestão para a mulher pecar, que foi o que levou é que Deus tem medo que você seja igual a Ele.
Então Jesus veio e não considerou que ser como Deus era algo que se devia pegar, e a justiça de Deus foi sendo cumprida em Jesus. E nós vamos discorrer algumas coisas, como é a porta de entrada. Falamos aqui, você tem o direito de ser tornado filho de Deus quando você crê na obra da cruz, você crê no nome de Jesus, que era Deus, veio aqui para a terra como homem, viveu 100% como homem, embora sendo 100% Deus, e cumpriu as exigências de Deus para que você pudesse voltar para Ele. Graças a Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre o novo nascimento. Então Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, um judeu, e Nicodemos chega para Jesus dizendo assim, ninguém pode fazer os milagres, as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então as obras que acompanham as pessoas que creem, Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então quem crê em Jesus fará as mesmas que Jesus e outras maiores, mas para fazer as maiores precisa fazer as mesmas primeiro. Então Nicodemos reconheceu Jesus pelas obras. E aí Jesus responde para Nicodemos e diz assim, em verdade, eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o capítulo 3, versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então a pessoa, quando ela se torna filho de Deus, que ela nasce de novo, ela nasce do Espírito, ela que tinha o espírito morto passa a ter um espírito recriado em Cristo Jesus. E esse espírito passa a ter voz na vida da pessoa, levando ela a praticar as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu vou passar agora aqui, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, é como você não sabe, daqui a pouco, o que aconteceu. Pela fé, alguém orou, alguém levou você a receber Jesus no coração. Nós vamos fazer essa oração daqui a pouco. E assim a vida da pessoa vai mudando e transformando, e a sua também pode mudar e ser transformada. Capítulo 3, versículo 12. Jesus diz assim, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar em coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para todo aquele que nele crer tenha vida eterna. E aí dá origem ao versículo que muitas pessoas conhecem, João 3,16. Por quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou ao mundo seu Filho não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz vem ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando alguém nasce de novo, existe uma grande mudança, que é justamente o que Deus prometeu, está em Jeremias e está em Ezequiel, que Deus tiraria um coração endurecido, um coração de pedra, e colocaria um coração de carne, um coração receptivo, um coração que pudesse receber a palavra de Deus, a sua palavra, e pudesse amar as pessoas. Quando você recebe Jesus, você recebe um novo coração, você recebe esse novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em você e passa a mudar tudo na sua vida, desde que você se entregue. Nós temos duas naturezas, a nova natureza, que é a natureza criada em Cristo Jesus, e a natureza pecaminosa. A nova natureza em Cristo Jesus chama-se vida no Espírito. A antiga natureza, que é a natureza pecaminosa, chama-se carne. Então, por isso Jesus falou, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, é necessário nascer do Espírito para compreender as coisas espirituais, para agir
espiritualmente para trazer as benesses, as bênçãos, as manifestações do reino de Deus aqui na terra, as mesmas obras que Jesus fazia. Quem crê nele pode fazer e outras maiores, lembrando sempre que precisa, para fazer as maiores, antes é necessário fazer as mesmas. Estamos juntos? Tranquilo? Diga graças a Deus. Obrigado, Senhor. Beleza, eu vou ler um versículo que está em Hebreus capítulo 2, versículo 14, para a gente seguir no nosso entendimento aqui. Eu creio que Deus está fazendo algo muito importante hoje na sua vida e na minha também. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte é o princípio de todos os medos que qualquer pessoa pode ter. Por quê? Por que medo da morte? Porque a pessoa quando morre não sabe para onde vai. Jesus disse assim: eu sei de onde vim, eu vim de Deus e sei para onde vou voltar para Deus. E quando você nasce de novo, quando você nasce do Espírito e tem seu Espírito alimentado, que você vai crescendo e vai desenvolvendo, você começa a compreender dentro do seu coração de onde você veio e para onde você vai. E isso o que acontece? Fortalece. Então o medo da morte passa a não existir. E a Bíblia diz que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, todos os pensamentos, tudo que está acontecendo, essa situação que está acontecendo agora, se você pensar como Deus pensa, Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Se você pensar como Deus pensa em amor. Você entrando em amor, você fica tranquilo. E está tudo certo. E daí a escravidão do medo dá lugar ao que? A liberdade do amor. Tranquilo? Amém? Graças a Deus. Então, como Cristo venceu a morte e te livra do medo da morte, quando você é guiado, a Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho, que é essa a ordem. Ser guiado é filho. O Espírito Santo, o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. E quando você é guiado por Deus, o que você vai fazer? Você vai fazer coisas que agradam a Deus. E Deus se agrada de você e vai fazendo mais coisas através de você, em você e através de você. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, você começa a ser útil para ajudar outras pessoas a serem salvas, a verem o reino, a entrarem no reino de Deus e terem suas vidas mudadas e transformadas e passar a ter uma comunhão. Você pode conversar com Deus, você pode ter uma vida conversando com Deus e ouvindo a voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, então todas essas bênçãos virão sobre ti. Então, ouvir a voz de Deus é uma coisa possível. É só orar, conversar, perguntar, esperar e ouvir a voz de Deus. Então, quem vence o medo é o amor. Diga assim, você que está me acompanhando aí, diga: o amor vence o medo. E daí, a fé atua pelo amor. Gálatas 5:6, a fé atua pelo amor. Não é a fé que vence o medo, é o amor que vence o medo. E daí o que acontece? Ou a pessoa anda em medo ou anda em fé. As duas coisas são uma coisa futura. O medo é uma coisa que provavelmente não aconteça, mas que você acha que vai acontecer. A fé é uma coisa que ainda não aconteceu, mas você tem certeza que vai acontecer. Então, se os seus pensamentos fluem do amor, você vai ter fé e vai ter tranquilidade, mesmo numa situação de adversidade. Se os pensamentos provêm do medo, o que vai acontecer? Você vai agir em medo e vai ficar ansioso, vai ficar preocupado com o seu futuro. E a Bíblia fala em Filipenses: não andei ansiosos de coisa alguma, ao contrário, sejam as vossas petições, vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E 1 Pedro capítulo 5 diz: lançando toda a ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando a gente lança sobre Jesus, o que acontece? A gente vai viver livre de toda a ansiedade, preocupação e de medo, e vai estar, porque a Bíblia fala em Jeremias: eu é que sei que pensamentos é que tenho sobre vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na Bíblia NVI diz: para vos dar um futuro e uma esperança. Então, quem entende a palavra de Deus não se preocupa com o futuro. Por quê? Porque vai dar certo. As coisas vão dar certo.
Amém? Ele cuida, Ele protege, Ele é a tua segurança. Ele que a segurança vai envolver a proteção e a provisão. Ele te protege, Ele te cuida e tudo que você precisa Ele vai prover. Estamos tranquilo? Esse é o Deus que você pode servir, o que você serve, e Ele te dá acesso ao seu reino. Ele é rei, Jesus é rei de reis. Então Ele é o rei e você pode ser um rei, você pode ser sacerdócio real, nação santa, Senhor de senhores. Você pode senhorear, por quê? Porque Jesus comprou de volta o domínio sobre as coisas que foram entregues quando do pecado original lá no Jardim do Éden, quando Adão entregou. Quando uma pessoa vive em medo, o medo produz o quê? Vontade de vingança. Então, se alguém me fez mal, eu vou me vingar, eu vou ficar de mal com essa pessoa para poder retribuir para ela da mesma forma. E aí eu acho que eu vou prejudicar essa pessoa. Na verdade, a pessoa que faz isso está agindo em medo, não está agindo em liberdade e está se prejudicando a si mesmo. Se auto-prejudica. E se a pessoa age em amor, se é nascida do Espírito e age em amor, ao invés de vingança, a pessoa vai ter misericórdia, ela vai se colocar no lugar do outro, vai perdoar. Perdoar. Jesus disse, perdoe as pessoas. Quantas vezes os apóstolos perguntaram para ele? Até 7 vezes, se a pessoa pecar contra mim. Jesus disse até 70 vezes 7. Até 490 vezes ainda no Evangelho de Lucas é por dia. Então não tem desculpa. Se alguém pecar contra você ou te causar mal, libere perdão. Quando você perdoa, você vê livre do fardo, você não carrega o fardo. Porque a base do amor é o perdão. Então, toda pessoa que ama, que é vamos dizer assim, é a base toda, porque Deus é amor, é a base do Novo Testamento. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 e 10, que o amor é o cumprimento da lei, porque aquele que ama, ele não peca contra o seu próximo, ele não vai matar seu próximo, não vai cobiçar as coisas do próximo, não vai cobiçar a mulher do próximo. Todos os mandamentos da lei de Deus vão ser cumpridos no amor ao próximo. E a pessoa vai amar, por quê? Porque ela vai amar pessoas. E a Bíblia fala em 1 João 4,20, que quem diz que ama a Deus, a quem não ama seus irmãos, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, e chama de mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama seus irmãos. Então Jesus te deu uma capacidade sobrenatural de amar pessoas. O Evangelho de Jesus significa amar pessoas. Você talvez tenha pessoas que você ama agora, que você não está num tempo de que não pode abraçar, não pode tocar nessas pessoas, por uma questão de sabedoria. E isso está escrito na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5 diz assim: há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então tudo que você vive, todas as situações que possam pintar na sua vida, elas estão descritas na palavra de Deus, porque Deus conhece você muito antes de você nascer. Deus conhecia, Deus sabe tudo. A Bíblia diz que Ele já estabeleceu o futuro e colocou você para chegar lá. Então todas as coisas já estão programadas e Deus já conhece, porque Deus vive sempre no agora. Para Deus não tem passado, não tem futuro. Deus na eternidade é sempre o agora. E você precisa aprender a viver o agora. Você não está preso no seu passado, nem tampouco preocupado com o seu futuro. Porque isso vai gerar o quê? Para um lado vai gerar depressão, para o outro vai gerar ansiedade. O que vai ser? Como é que vai ser? Não se preocupe. Está tudo certo, vai chegar. Viva hoje. Aproveite agora. Agora o que você está fazendo? Você está aí me acompanhando. Aproveite e vive, desfrute desse momento. Pode ser muito bom para você, eu tenho certeza que vai, porque nós estamos fazendo algo em Deus e Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Diga assim comigo: Deus é sempre bom. Isso mesmo, Deus bom demais. A Bíblia nos diz também que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga reino de Deus, diga há um reino. Lembra que nós falamos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Então a pessoa que é nascida do Espírito, ela tem acesso a um reino. Então a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, versículo 14, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é no Espírito Santo.
Então, quando a gente compreende isso, é o Espírito Santo vivendo em nós, você tem uma manifestação do reino de Deus. Justiça, Deus já estabeleceu, a justiça de Deus é imutável, a justiça de Deus é uma coisa que Ele estabeleceu, e nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 21, porque Jesus se fez pecado no nosso lugar para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela está em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que nascemos do Espírito. E eu vou orar daqui a pouco para fazer a oração, para você entregar a sua vida para Jesus, você receber Jesus, aquilo que eu falei lá no começo. Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para você exercer o seu direito de se tornar filho de Deus, para você ser um filho de Deus de verdade, porque direito é potencial, você precisa fazer algo para exercer o seu direito. Todo direito que você tem, você precisa fazer algo para exercê-lo. Então, a justiça, Deus é justo e torna você justo nele. A paz e a alegria. A paz, vamos dizer assim, a paz é o sentimento interno, e a alegria, vamos dizer assim, que é a externalização dessa paz. Então isso é o reino de Deus. Então a pessoa que tem paz não está preocupada. A pessoa que está em paz, ela descansa. A pessoa que está em paz tem descanso, que é aquilo que Deus preparou, é um lugar de descanso para o seu povo. Ainda resta o descanso sabático para o povo de Deus, e Deus espera que você fique tranquilo, despreocupado e confiando nele, para que ele possa descansar em você também. Esse é uma das coisas que Deus está esperando da sua igreja, que ele possa, ele quer que você habite nele, e ele quer habitar em você, e viver tranquilo com você. No reino de Deus, Deus é Deus, há um só Deus. Isaías capítulo 45, versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro Deus, só eu sou Deus. Então todas as coisas estão sujeitas ao único Deus vivo, verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, que usou a sua palavra, o verbo, o Logos, para criar todas as coisas. E a própria palavra de Deus veio, e pelo poder do Espírito Santo veio e fecundou uma mulher, e nasceu, e Jesus veio e viveu sem pecado, e foi condenado injustamente à morte de cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e ficou 40 dias aqui na terra ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Viu? Jesus falou para Nicodemos: se eu ensinar para você as coisas celestiais, como é que eu vou falar com isso se você nem entende as terrenas? Então aí Jesus ficou 40 dias, depois que ele ressuscitou, e aí ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e a partir do momento que as pessoas tinham o Espírito Santo, revestidas com o Espírito Santo, elas puderam entender as coisas celestiais. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, de uma forma simples. Eu falei, base para você nascer de novo e compreender as coisas de Deus, para que você possa ter vida eterna. Porque as pessoas estão aqui na terra estão preocupadas só nas coisas de agora. Pensa bem, as coisas terrenas tá atrapalhado com elas, e Jesus quer que você comece a pensar em coisas do alto, coisas boas, e todas as coisas boas estão na origem dos seus pensamentos, quando você flui pensando em amor. Graças a Deus, coisa boa, né? Coisa boa servir a esse Deus vivo, verdadeiro, único Deus. Diga, único Deus, vivo e verdadeiro. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Diga, querido Senhor Jesus, ore comigo. Querido Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Toma conta de mim, toma conta do meu coração. Me faz nascer de novo, Senhor. Me faz nascer do Espírito. Renasce, recria o meu espírito, para que eu possa te compreender, para que eu possa te amar, para que eu possa amar pessoas, e amando pessoas, amar a ti, porque as pessoas são feitas à imagem e semelhança do Senhor. Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca que creio que o Senhor Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Deus vivo, e creio
que Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. E agora, seu Espírito vive em mim. Eu creio que sou nascido do Espírito. Eu abençoo você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No final, nós vamos fazer mais uma oração. No reino de Deus, sempre o mal vai perder. O bem vence. Diga, o bem vence o mal no reino de Deus, em todas as situações. Eu gostaria de falar um pouquinho em Efésios, capítulo 1. Aqui fala de ser abençoado. Ser abençoado é aquilo que Deus falou de bem através de você. Sobre você e na tua vida. Efésios 1:13 diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, em Cristo, a bênção que Deus prometeu para Abraão, todas as promessas de Deus tem em Cristo sim, e elas estão nas regiões celestiais. Guarda aí agora essas regiões celestiais. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Veja bem, você já foi escolhido nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Lembra? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, a qual nos deu gratuitamente no amado, com letra maiúscula, que é Jesus Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A graça de Deus foi derramada sobre você. Você precisa entender, quando você nasce do Espírito, você começa a compreender a graça de Deus. A graça de Deus é algo extraordinário. A graça de Deus é Deus fez tudo por você. Você não tem que fazer nada mais para ser salvo. Você vai começar a fazer obras porque você foi destinado para fazer, mas você não pode fazer nenhuma obra para alcançar a salvação e para entrar no reino. Você precisa simplesmente nascer do Espírito e depois ter uma vida de reino. Aí você tem instruções muito claras de como viver no reino, mas você vai viver tudo pelo Espírito. Ninguém vai precisar ficar no teu pé dizendo faça isso, não faça aquilo. Você vai saber. Se você tiver que perguntar se pode fazer uma coisa, não pode fazer uma coisa, é porque teu espírito está adormecido. Levanta tu que dormes e Cristo resplandecerá sobre ti, está escrito. E nos revelou, versículo 9 agora, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E como Cristo vai passar a viver em você, você conecta céu e terra. Céu e terra em Cristo, as coisas celestiais são feitas. Por isso você, quando ora, Pai Nosso, diz: venha a nós o teu reino, venha a nós o vosso reino. A Bíblia está escrito teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é aí no céu. Você consegue compreender? Isso é o reino de Deus. Então Cristo conecta as coisas do céu e da terra, fez uma coisa só. Então você pode viver a realidade do céu aqui na terra. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Certo? Vamos passar agora para o versículo 20, Efésios 1:20. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Lembra que eu falei para você guardar que as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Então, Ele exerceu em Cristo e Cristo está sentado nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade, acima de todo domínio e de todo nome que se possa nomear, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
Ele colocou as coisas debaixo dos pés. Os pés estão no corpo. Jesus é o cabeça da igreja, certo? Então, como cabeça da igreja, ele governa. Quem é o teu governante? Quem é teu governo? Reino, a palavra reino de Deus, reino é a mesma palavra, é a palavra basileia, do grego basileia, significa governo. Quem governa você? Você se autogoverna ou Deus te governa pelo seu espírito? Então, a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, não há circunstância que não possa ser resolvida. Tudo está. A voz para esse tempo é a voz do corpo de Cristo. É a voz, a igreja, a verdadeira igreja, não é verdadeira, só tem uma igreja. Só há uma igreja em toda a terra. Há um só corpo, Efésios 4:4. Escrevi um livro sobre isso. Há um só corpo, um livro sobre a unidade da igreja. Esse corpo exerce, sendo governado, sendo Cristo cabeça, ele exerce aquilo que é a vontade de Deus aqui na terra, manifestando Atos dos Apóstolos 1:8, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, inclusive Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Brasil, em todas as nações da terra, certo? Então você tem um poder para exercer dentro do reino, botando as coisas em ordem. Deus tem todas as coisas em ordem. Quando a igreja compreende isso, ela começa a ordenar as coisas. A igreja de Jesus. Quando Pedro tem a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde: e tu és Pedro, e sobre essa rocha, Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a igreja foi feita para botar as coisas em ordem. Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Fala lá na primeira carta de João. Graças a Deus, que coisa boa, né? Coisa boa ter esse Deus como único Deus vivo e verdadeiro, sendo nosso Deus. Agora, Efésios 2:4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Presta atenção. Você lembra que eu falei? Cristo morreu, foi crucificado, sepultado, foi ressuscitado e subiu aos céus. Deus nos ressuscitou. Quando a gente nasce de novo, a gente morre com Cristo para ressuscitar com Cristo. Morre a velha natureza e é sepultada no batismo das águas. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, você está assentado no lugar celestial em Cristo. Lembra que Cristo Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. Cristo está no céu e você, a cabeça, e o corpo está aqui na terra. Então nós somos um só corpo assentados com Cristo, num trono, que hoje é de Cristo. E que quando há uma palavra que a igreja vai ser levada com Cristo para o céu, certo? Então, mas precisa organizar as coisas, precisa estabelecer o reino aqui na terra, ordenar as coisas, e para isso Deus deu poder para a igreja. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Certo? Então não adianta querer construir. Salvação, o que acontece? É pela fé. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Cumpriu o propósito de Deus, foi um sacrifício oferecido pelo perdão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Ele tirou o pecado. Aí quando eu entendo isso, confessando com a boca que Jesus é Senhor e crendo no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, o Espírito vem habitar em mim. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, e aí a vida é mudada e transformada. Então, as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais. Cristo assentou nos lugares celestiais, o corpo de Cristo somos nós na terra que estamos assentados nos lugares celestiais,
Porque todo o processo que aconteceu com Jesus, a morte, sepultamento, ressurreição e subir aos céus, acontece também com toda pessoa que crê em Jesus. E agora nós estamos assentados muito acima de todo principado e potestades. Por isso que você tem a faculdade de usar a sua boca pela fé para colocar a ordem de Deus nas coisas. Amém? Estamos tranquilos. Começo a palavra foi mais simples, agora está um pouquinho mais substanciosa, mas não tem problema. Importa aquilo que você entendeu. Graças a Deus. Que coisa boa isso. Deus é bom, sempre muito bom. Existem algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida. A primeira delas é que você nasça de novo. Primeiro fato importante na vida de uma pessoa é ter consciência de vida eterna. Porque cada pessoa, quando não nasceu de novo e quando não aprendeu a desenvolver-se e alimentar seu espírito, a pessoa tem uma mentalidade de pecado, uma consciência de pecado. É como se não chega até Deus. Quando a pessoa nasce de novo, cresce e se estabelece, é estabelecida em Cristo Jesus e amadurece, o que acontece? A pessoa vai tendo uma mentalidade, vai tendo uma consciência de vida eterna, consciência de eternidade. Por quê? Onde que você vai depois que partir dessa terra aqui? Para onde você vai? Lembra que eu falei no começo da ministração? Jesus disse, eu sei de onde vim e sei para onde vou. E essa natureza de saber que veio de Deus e que vai voltar para Deus é para quem nasceu do Espírito, porque isso é algo celestial. E aí quando você entende as coisas celestiais, vida eterna passa a ser uma necessidade na sua vida. Não é mais uma coisa, não sei como é que vai. Não estamos falando nada de doutrinas, estamos falando de como Deus estabeleceu pela sua palavra. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então assim está escrito. Assim é que Deus preparou para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas o recebam. E recebendo Jesus como Senhor e crendo no nome de Jesus, pode nascer de novo, pode nascer do Espírito e, nascendo do Espírito, ser uma nova criação. Aí em Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15, já estou bem pertinho aqui. De nada vale ser circuncidado ou não, o importante é ser uma nova criação, ser uma nova criatura. E aí diz assim, paz e misericórdia estão sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre todo o Israel de Deus. Sobre todo que crê em Deus e que anda, que o importante agora é nascer de novo, ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Diga, tudo se fez novo em quem está em Cristo. Então você recebe Jesus. O que acontece? É Cristo em nós a esperança da glória, é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o Messias, o Mashiach em hebraico, e o Christos, o Cristo em grego, que é ungido de Deus e a sua unção. Então você recebe o Cristo, a unção no seu coração e ele passa a viver. E aí, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 diz, é Cristo, o mistério que esteve oculto ao longo das gerações que não entenderam e que agora foi revelado a quem crê, aos seus santos, que é Cristo em nós a esperança da glória. Então, qual é o objetivo de Deus com todo esse plano que nós falamos? É tirar o pecado do mundo e aí poder habitar no seu coração quando você invoca o seu nome. A Bíblia diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora eu convido você a orar novamente. Coloque a mão no seu coração e diga assim, querido Senhor Jesus, eu invoco o teu nome. Eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados. Entra no meu coração. Me concede vida eterna. Me faz eu nascer de novo. Me faz eu nascer do Espírito e compreender as coisas celestiais. Compreender a necessidade de vida eterna. Vem, Senhor,
Toma conta de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Eu quero ser teu. Eu creio no meu coração e digo com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor. Jesus é Senhor. Diga isso de novo, todos que estão assistindo. Jesus é Senhor. Se você orou, convido você a que leia a Bíblia, a Palavra de Deus. Uma coisa que acontece com quem faz essa oração pela primeira vez, e acontece a realidade do novo nascimento, nascer do Espírito, que a pessoa começa a ler a Bíblia e começa a entender. Começa a entender a Palavra de Deus. E eu convido você que fez isso pela primeira vez, depois você pode pegar, abrir uma Bíblia. Eu tenho certeza que na sua casa tem uma Bíblia. As casas de todo mundo tem Bíblia. Só que a Bíblia não adianta ter em casa, ela precisa ser a palavra que te alimenta. A Bíblia só por ela é um livro que contém a palavra de Deus. Quando você lê e guarda e vive, é a palavra de Deus. Senão são um conjunto de regras que não produzem. Amém? Graças a Deus. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus quer você. Deus te ama. Deus quer compartilhar esse amor com você. Quer impartir esse amor na sua vida. Ele quer transformar seu coração. Ele quer mudar a sua história. Quer que você entenda. Quer que você entenda com o seu coração. Você ter discernimento do que é bem e do que é mal. Do que é certo e do que é errado. Muito bom é esse Deus. Maravilha é servir ao Deus vivo e fazer parte do exército de Deus vivo. Amém? Graças a Deus. Nós lemos que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Você pode desfrutar, ser abençoado, viver tranquilo. Certo? Que coisa boa. Está sendo muito bom falar com você. Eu sei que tem gente que está sendo tocada. Eu sinto aqui no meu coração que tem pessoas sendo tocadas. Tem gente tocada, tivemos palavra que vai ser tocada pela primeira vez. Tem pessoas nascendo de novo. Que coisa boa poder ser voz de Deus para você. Para você e sua geração. 1000 gerações serão abençoadas daqueles que o temem e praticam a sua palavra. Amém? Então, foi um privilégio ter falado novamente com você. Graças a Deus por podermos estar aqui. Mais uma noite preciosa. Grandes coisas fez o Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Graças a Deus.